Olá, tudo bem? Eu sou Lígia Chaim e hoje eu vou dar uma aula explicativa de como transpor a luz da ideia para o real. Eu peguei como base o meu relacionamento profissional com a banda Baiana System, como é que eu chego no resultado final da luz. É, Aqui vai ser uma conversa, eu vou contar o processo. O meu envolvimento com o Baiana System, ele iniciou já com um show em andamento. Então, quando eu comecei com a banda, eles já estavam com um show Duas Cidades. Então, esse primeiro show eu não participei da parte criativa. Eu entrei posteriormente e quando foi o próximo show, de lançamento, aí eu já estava envolvida com eles, em todos os shows. Aí eu fiz parte da concepção de luz, e de toda a narrativa que envolve, a parte visual do show do Baiana System, que a ideia do show é ser um show por inteiro e não somente com as músicas e os músicos em cena. Especificamente falando do show do Baiana System, existe uma direção artística do Felipe Cartacho, que também é o criador da identidade visual, das máscaras, de todo o conteúdo que existe nos painéis de LED durante o show e na condução também dessas imagens durante o show. Então, inicialmente a luz ela entrou como uma composição para essas imagens, né? Para que a luz fosse casada com essas imagens, justamente para ficar uma questão harmônica e conceitual. Geralmente, assim, a gente começa um show pela primeira vez e é convidado e vai fazer um show sem ter uma criação, então a gente recebe algumas informações. No caso do Baiana System, essas primeiras informações que eu recebi, elas já foram válidas para até hoje, até os shows de hoje, né? Para entender como é que é a condução desse show. É, Então, assim, isso parte de uma ideia, né, de um desejo do o que poderia ser essa luz para esse show. O primeiro festival grande que a gente fez, que foi o Lollapalooza, e consequentemente depois o Rock in Rio, ambos eram um horário muito cedo, né, um palco externo, a praticamente ao sol do meio-dia. Então, como fazer com que a luz apareça, né, nessa situação, nessa condição, que geralmente é muito mais fácil a gente pensar que para que eu vou ter luz num palco ao meio-dia? E na verdade, isso foi um ponto de partida muito importante, muito interessante e muito bem sucedido. Por quê? Porque, como a gente já geralmente tem os painéis de LED, que já tem uma quantidade excessiva de luz para os nossos olhos, como é que a gente vai mesclar o painel de LED com a luz? Então isso já é algo a se pensar, né? Visualmente falando e olhando para um palco em si, eh como é que você vê a luz? Você vai iluminar o músico, você vai iluminar o cenário, mas o cenário já é o LED. O que você vai fazer com essa luz? Então, inicialmente, você vai impactar a nossa visão, assim como o LED impacta a nossa visão, né? Tem uma incidência de luz o tempo inteiro. Então, de cara, já estava dito que já que vamos trabalhar com painel de LED, então vamos também trabalhar com a moldura deste LED, né? Vamos fazer com que essa luz emoldure
e também delimite aquele espaço que não seja só onde há o painel de LED, mas que também tem aquela estrutura cênica. Então, há posicionamentos dos aparelhos que a gente chama que é jogar para frente, né, no palco. Então a gente consegue ver o que aquele aparelho está fazendo. Obviamente que a gente tem recursos depois que ajudam, né? Quais são as cores a serem utilizadas, quais são os efeitos, é, se tem fumaça também, né? Isso ajuda a haze e tudo mais. E juntamente, quais são os ataques que a gente faz musicalmente para casar essas informações. Então, esses são os desejos de um ponto de partida. Partindo disso, a gente tem as questões técnicas para serem dialogadas dentro de um projeto, para justamente quando for formatar um rider de luz, um mapa de luz, né? É, uma necessidade orçamentária com contratantes, se isso fica é, dentro do orçamento, se é viável, se é possível para a produção cobrar isso, né? Fazer essas exigências. Então, todas essas questões técnicas, elas são importantes, vale colocar no papel para ver o que poderia é, ser utilizado, porque às vezes a gente tem um desejo de utilizar um efeito e esse efeito está atribuído a um aparelho, né, que a gente poderia chamar de moving light, de LED, par LED, de ribalta, que são os aparelhos todos esses que a gente usa com um sinal DMX, né, um protocolo de comunicação, e, e às vezes esse aparelho é muito, muito caro para um orçamento, né? Porque você não vai ter um, você vai ter vários. Ou às vezes você não vai encontrar isso é, numa cidade no Nordeste que não chegou lá, às vezes, ainda nem a mesa de luz que a gente utiliza. Então, assim, tem N situações. Então, é, essa questão técnica do rider, quais são os aparelhos, quais são os equipamentos a serem utilizados, precisa ser discutido. Depois que isso foi discutido, isso vai ser discutido com quem? No caso do Baiana System, existe um diretor técnico, então ele está envolvido com todas as questões. Quais são as questões? Luz, som, o conteúdo né, o painel de LED. Então, ele poderia fazer uma prévia de quanto sairia, né, esse gasto todo, para saber se é possível e se é viável. E aí a gente entra num processo do que seria uma nova criação, né? Porque antes eu estava falando de duas cidades, e aí, saindo de duas cidades, fomos para Sul-Americano Show, que aí já seria uma outra proposta. Mas uma outra proposta utilizando os mesmos recursos. Quais são os mesmos recursos? Já temos como base a luz que já estava sendo solicitada anteriormente, e já temos como base o painel de LED, né? Então, como desconstruir isso e para que também não perca a linguagem, já que a banda já começou, já introduziu, como não perder isso? Como dar continuidade a isso? Então, seria pequenos painéis de LED, painéis
desconfigurados, em outros formatos, uma bancada que era reta já foi desmembrada, quebrada, totens, né, de LED, como é que os painéis de LED que anteriormente eram um painel só atrás, depois eles passaram a ser a 3, inicialmente eles tinham movimentação, mas aí isso também é algo que dificulta depois com o tempo, né, quando a gente chama, quando vai para a estrada, para festivais, no circuito. Então, como é que seria a luz nisso? Qual é o desejo? Eu, pelo meu histórico de vida profissional e as produções que eu já trabalhei, eu acabo pensando em coisas que são mais viáveis para ter. Então, inicialmente pensei em par LED, em coisas, né, para emoldurar esses 3 painéis de LED atrás que se movimentariam, mas logo no primeiro ou segundo show eu já tive a experiência de que aquilo poderia me prejudicar em relação ao tempo e prejudicar também o cronograma geral do show, né? Da montagem em si. Então, também tem essa discussão de se eu posso trocar esse equipamento por um equipamento que seja que o controle de posicionamento seja meu, por exemplo, sabe? Por exemplo, uma par LED que tenha ali uma pessoa, um técnico de luz que vai lá afinar a luz para mim. Às vezes ele vai botar onde eu quero, o refletor sai do lugar e aí tem que apertar e tem que voltar e vai no outro, e aí o outro desafina. Então, se eu tenho, por exemplo, um moving wash de LED que eu simplesmente vou na minha programação e posiciono onde eu quero, eu já tenho um tempo que eu ganhei e também não vou ficar a desejar no efeito que eu quero. E também posso ter mais outros efeitos com isso. Então, são essas coisas que a gente acaba pensando, né? Ou até mesmo com a própria experiência, o que poderia agregar ao projeto. Então, se isso é viável, se isso é possível. E essa luz toda, né? Você simplesmente vai pensar uma luz, eu quero uma luz que seja do jeito que está na minha cabeça e pronto. Não, não. Tem que ter uma conversa, né? Qual que é o diálogo que essa luz vai ter com a música, com o público, com o palco? Qual a intenção? Ela, ela quer ser um ambiente fechado, ela quer ser um ambiente aberto, ela tem um porquê, ela tem um propósito, ela tem uma questão cênica, ela tem momentos cênicos ou não, né? O que você imagina disso? No caso do sul-americano, a ideia inicial era como fazer paredes de luz para casar juntamente com esse LED. Então ele fazia um fechamento assim de luz atrás e nas laterais e estava todo mundo aqui dentro deste lugar, né? Obviamente que dependendo dos lugares e dos festivais e dos riders que a gente acaba trabalhando, ou né, do equipamento, da fumaça, da incidência de luz externa, se tudo isso favorece com que essa luz aconteça, esse efeito aconteça. Mas até hoje, muitas vezes, esse desejo é alcançado, né? Desse efeito em si. Então, com essa luz, o que se deseja comunicar, né? Qual que é o seu desejo de comunicar? Qual que é o meu desejo de comunicar enquanto pensadora de luz? Enquanto eu estou ali no comando da luz,
vendo toda uma situação acontecer e toda uma situação em cena e também no público, onde o público faz parte do show. O show não é só porque existem músicos no palco. O show é porque existe tudo, né? Um show, se não tem um público envolvido, ele não acontece, né? Ele precisa da movimentação e da pulsação e dessa energia toda para que aconteça. Então, tem os momentos que tem roda, né? Como as antigas rodas de punk rock, agora tem as rodas do amor. Então, como é que você preenche uma roda de amor? Com luz, né? Porque luz é vida. Então, todo esse diálogo eu tenho com o Cartacho, porque tem coisas que eu desejo, tem coisas que ele deseja. Então, a gente vai dialogando e vai construindo essa narrativa do show, né? Para que isso faça sentido, né? Para que isso tenha uma identidade. Então, não é simplesmente chegar e fazer qualquer luz. Não, ela tem um porquê. Então, como é que eu vou movimentar essas pessoas da plateia com a música? Qual é o impacto visual, sensorial que essas pessoas que estão na plateia, em movimentação, dançando, não necessariamente olhando para o palco, o que elas vão ter? Né? O que elas vão sentir? Como que elas vão sentir? Essa fonte de luz vai ser simplesmente só do palco? Ou ela vai, em alguns momentos, passar pelas pessoas e dar uma sensação? Então, isso é um questionamento, obviamente que segue de uma certa experiência já com o próprio show do Baiana, né, com outros lugares, com o show anterior. Então, isso tudo vai levando à prática do pensar luz para o público também, né? Para que seja um show do coletivo e não somente de quem está em cima do palco. A gente unifica palco e plateia numa mesma sintonia, né? O LED, que é uma informação muito forte, né, de imagem, de cores. O que esse conteúdo poderia colaborar na luz e o que a luz poderia colaborar com este conteúdo? Como o meu diálogo é com o LED, ou seja, Lígia conversa com o Cartacho, a gente tem já a comunicação sobre cores, né? Então, as cores são um elemento muito marcante e muito predominante dessa luz e desse desejo, né? Então, vamos supor, eles gravaram um clipe que a predominância era verde e vermelho. Por exemplo, Capim Guiné. A luz, ela tem o verde e vermelho. Aonde que essa música surgiu? Ah, essa música surgiu num show do Rock in Rio com a participação da Titica e ela canta uma primeira parte é o Russo, segunda parte é ela. Então, como é que vai? Quais são os elementos de luz que vão casar com estas informações todas? Porque as informações todas que eu falo é o visual e é o auditivo, né? O que está querendo informar, comunicar, dizer, o que a música diz. Tem, obviamente, que assim, na música, não é, às vezes, quando a gente vai falar de luz, não é simplesmente só o que ela está dizendo, é também como ela é tocada, né? Então, você não tem um efeito sonoro e nada acontece na luz. Então, isso também precisa ser pensado. Como tocar com a luz. Agora, isso precisa ser tocado o tempo inteiro?
Como é que isso vai tocar? Isso precisa ter 15 efeitos? Ou precisa de um efeito? Ou não precisa de um efeito? Todas as músicas serão pensadas da mesma maneira? Ou cada música ela é pensada de uma maneira diferente? Então, esses questionamentos são muito importantes. Tem também a cronologia da concepção de cada música. A gente vai agregar uma música de um show para o outro, como ela sempre foi, ou a gente vai repensar essa luz para esse show, para que a gente transforme toda a sua concepção visual que você viu num show, sensorial também que você viu no show, para você ter sensorialmente uma outra informação. Às vezes você não sabe que, por exemplo, o Capim Guiné é verde e vermelho, e aí você vai num outro show, vamos fazer ele todo em azul, um exemplo. Né? Isso dentro da gente, a gente não percebe, mas a gente sente que alguma coisa aconteceu, que tem uma diferença. Então, como lidar com isso? Né? Como dialogar com isso? No caso do Baiana System, tem algumas músicas que elas têm introdução, que elas têm um final, que tem uma vinheta, um começo de uma vinheta. Como pontuar isso? Como valorizar isso em cena, num show? Algo que você poderia fazer num teatro, com mais tempo, com um ensaio elaborado. Como é que você pode dar um foco nisso num show musical, num festival, né? Então, eu utilizo de elementos cênicos, vamos supor, eu começo sul-americano com foco só no maestro Bira. Nossa, mas tem que fazer um foquinho dele? Sim. Eu começo duas cidades, primeiro com um foco, né, uns movings posicionados no Ícaro, em vermelho, e logo já entram os movings em azul só no Junix, e em seguida abre um palco inteiro. Então, como é que você conduz o seu olhar para que você saia da mesmice, né, visual, de sempre ter ali a música e um palco todo iluminado? Então, como é que você dá esses respiros também da própria música para o nosso inconsciente, consciente, e as nossas sensações e emoções, né? Aí, tendo todas essas informações, a hora de colocar isso no papel. O que é colocar no papel? É fazer um projeto, fazer um mapa de luz. Ó, se eu colocar tais moving lights aqui, eu vou ter esse efeito, eu vou ter o efeito da parede. Se eu colocar os spots na lateral, eu vou ter o efeito da parede, porque eu vou conseguir ter uma abertura maior. Se eu colocar, se eles forem beam, eu vou ter só os faixinhos. Então, isso não necessariamente vai fazer essa parede que eu quero. Esses movies que estão na lateral, eles vão estar sempre me protegendo, ou eles já vão entrar na programação de todos os movies juntos, ou não. Eu posso reservar eles para que o meu conceito seja aqui. Não preciso utilizar de tudo que eu tenho o tempo inteiro. Posso, né, mesclar. Esse aqui narra uma coisa, aqui no centro narra outra, aqui conduz o olhar, aqui preserva, né? Aqui espalha. Então, quais são os efeitos a serem utilizados, né? Então, eu vou colocar tudo isso no papel. Vou fazer o meu mapa de luz em 2D, no caso. Também vou fazer o meu projeto em 3D, também no caso, porque eu preciso dessa programação. No caso do Baiana System, eu utilizo a GrãMA e não só o Baiana. Na minha vida profissional, é uma escolha minha utilizar o software da GrãMA 2, ainda 2.
né, para minha programação, para quando eu chegar no momento do show, que eu não tenho todo o tempo do mundo, eu estar com esse show já programado. E aí, durante o show, eu vou corrigir esses presets para fazer essa execução de luz, né? E sabendo como que é essa minha programação de luz, para que eu possa me moldar em eventuais mudanças. Essa música entra, essa música sai, a gente precisa colocar uma, a gente precisa tirar outra. Ah, entrou uma música nova, saiu uma música nova. Então, como é que a gente vai se moldando a cada show? Porque a cada show ele pode ser diferente do show anterior. Mas, assim, pequenas mudanças, né? Quando a gente vai falar em um show novo, aí todas essas mudanças às vezes precisam ser repensadas e refeitas. Então, o projeto físico consiste de um mapa de luz, né? De onde estão esses aparelhos posicionados, esses movies posicionados. Como é que está esse grid de luz frontal, quando você olha junto com o painel de LED? Como é que está o mapa de chão, né? A gente fala o mapa de chão, o mapa do grid, o mapa aéreo. Aonde está posicionada a house de luz, né? A house mix? Ela, em relação ao mapa de luz, ela tem um lugar certo para quando você olhar para o mapa saber do que eu estou falando? Quais são esses equipamentos que eu estou utilizando? No rider de luz, eu vou dizer, vou discriminar tudo o que está no mapa. Então, quantos moving lights? Quais são esses aparelhos que eu vou utilizar no meu rider? Existe na cidade aquele único que eu pedi? Ou eu posso dar a opção de 3? Para que ele não fique toda hora perguntando: pode ser aparelho tal ou não? Porque muitas vezes a gente coloca o nome de um aparelho e a pessoa na cidade, ela não sabe que aquele aparelho tem muitas funções, ela acha que é uma função específica. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E aí vai estar lá tudo escrito sobre as necessidades do show, né? Então, tem o mapa de luz, o rider de luz e essa programação. Tem a programação de luz que existe. Aí temos o grande finale, que é a operação de luz desse show, né? Que é onde a gente vai colocar em prática tudo isso. Todas essas emoções, esses desejos. E para isso, o iluminador, o operador de luz, né, daquele momento, tem que estar conectado, envolvido, tem que ter estudado as músicas, tem que saber o que está na programação de luz, tem que saber o que ele está fazendo, saber a luz de cada cena, né? E também as intenções, se aquela música tem um estrobo ou não, como é que está essa programação, como é que está essa condução. Se é no meu caso, eu mesma que programei, eu sei a intenção que eu quero dar. Mas se eu vou passar essa luz para uma outra pessoa fazer, eu passo a intenção que eu quero dar para ela. Só que ainda tem a interpretação dela nisso, né? Então, quais são qual que é esse feeling que a gente tem que ter na hora de dançar com essa luz, na hora de exatamente comunicar essa luz, tocar essa luz junto, né? A hora que tem ali uma guitarra solando alguma intenção naquilo, o que você faz com a luz? Então é isso. O show, né? A condução do show, a operação de luz do show, seria a parte final do que a gente quis dizer, do que a gente quis comunicar, do que a gente quis transpor de uma ideia para a vida real também, né? Então, finalizo aqui essa aula. Espero que tenha atendido e a criatividade, ela vai além do que a gente simplesmente pode imaginar. Então, cada trabalho, cada experiência nos exige uma forma diferente de pensar. E essa é apenas uma delas.